Olá, bom dia, é um prazer estar com vocês, obrigado pelo convite. Hoje vamos falar sobre marketing para a área da saúde. É um assunto extremamente importante, apesar de polêmico. Eu sou Norivaldo Carneiro, eu represento a Market Media, uma empresa de marketing que fundou praticamente a atividade de marketing em saúde no Brasil há 22 anos. Naquela época, falar de marketing para profissionais de saúde era quase uma heresia, né? Acreditava-se aí que o profissional dessa área sairia da faculdade e os clientes certamente cairiam do céu, né? Ou, quando muito, contava-se com a boa vontade dos próprios pacientes, no efeito pirâmide, né? Onde um paciente traria dois, dois trariam três e assim por diante. Agora já sabemos que para esse profissional de saúde, mostrar-se para os seus futuros pacientes é a primeira e mais importante estratégia de marketing que eles podem se utilizar. É fundamental se conceber como produto, né, ou seja, disponível e mostrando isso para o mercado, e é importante ter espírito empreendedor para atuar em qualquer atividade. As faculdades da área de saúde normalmente não têm área de negócio envolvida nas suas cadeiras, né, o que seria extremamente importante, mas se aperfeiçoar nesse sentido é tão importante quanto para que esses profissionais possam se colocar no mercado e serem, é claro, mais competitivos nele. Quando falamos de marketing para a área da saúde, estamos falando basicamente em trabalhar duas coisas. A primeira delas, captação de pacientes. O que se quer é cliente batendo na porta, né? O que se quer é montar uma carteira sólida, uma carteira sustentável de pacientes, onde o paciente vai até o final do tratamento, indica você para outros pacientes, etc. O segundo objetivo é trabalhar a sua imagem, a sua referência, né? Transformar-se numa referência diante do mercado naquilo a que você se propõe a oferecer para esse mercado. Para a captação de pacientes, a gente tem que entender, em primeiro lugar, o perfil desse novo paciente, desse novo cliente, né? Ele é muito diferente daquele que tínhamos há 5 anos ou há 10 anos atrás. O paciente da área da saúde, o cliente da área da saúde hoje, ele é muito mais exigente, né? Ele quer mais conforto, por exemplo, ele quer um bom atendimento, ele pesa muito as questões de custo-benefício, ele não se importa em pagar mais se necessário for, ele não se importa em fazer uma consulta particular em detrimento de um convênio, desde que isso realmente compense para ele. A gente tem procedimentos que custam muito caros hoje na área da medicina, por exemplo, na área da odontologia, e que são bons negócios. Um outro ponto a se entender é que esse paciente hoje ele é muito mais informado do que era antes, né? O paciente às vezes chega no seu consultório já sabendo o que ele tem, né? Já buscou no Google. Sabemos o quanto isso não é bom, sabemos o quanto há de informação errada nessas fontes, mas ele acredita que tem conhecimento, e saber lidar com essa percepção do paciente é fundamental, né? Uma outra coisa a se entender, e muito importante, é que o cliente é único, né? O que exige de você é falar com cada um de maneira diferente, né? Personalizar os seus contatos, personalizar o seu atendimento, manter relacionamentos de longo prazo de uma forma individualizada, né? Devemos entender que o seu paciente, ele ainda não te conhece. Então a percepção dele a seu respeito ainda é subjetiva. Ele ouviu falar, ele tem o seu nome na cabeça por motivos diferentes. Então, entender aí que essa percepção da cabeça dele é o que vai fazer com que ele pegue o telefone e marque uma consulta com você. Então, o primeiro passo de qualquer atividade de marketing é entender de clientes, entender de pacientes e principalmente entender que esse paciente hoje tem um perfil diferente daqueles que tradicionalmente se tinha dentro da medicina, da odontologia, da fisioterapia, etc. Já quanto à edificação de imagem, devemos entender também alguns fatores importantes que envolvem isso, sabe? A sua imagem é mais importante do que o seu serviço diante do seu público-alvo. A decisão de marcar uma primeira consulta com você vai depender do que ele enxerga em você, já que ele não te conhece ainda, né? Não conhece o seu trabalho. O segundo é que você, diante do marketing, é um produto que precisa ser divulgado, mostrado. Não adianta ser competente se ninguém sabe disso. É importante que você se mostre para o mercado. Muitos não gostam de se aparecer, gostam do anonimato. Então você não está preparado para fazer marketing. É importante que no marketing de hoje, principalmente o marketing digital, vamos falar dele daqui a pouco, você participe ativamente, você se mostre, tá?
E às vezes treinar isso, lapidar esse seu lado, torna-se fundamental para que você se torne um bom produto para os seus pacientes, e se mostre de forma adequada para o seu mercado. Então já entendemos que fazer marketing na área da saúde significa aí trabalhar esses dois objetivos: atrair pacientes e edificar a sua imagem, tornar-se aí uma referência. O primeiro objetivo, ou seja, captação de imagem, é algo que se consegue hoje fazer de uma forma mais rápida, a curto prazo mesmo, utilizando principalmente as mídias digitais, que têm alcance rápido, largo, ou seja, atingem muitas pessoas e de forma muito rápida. O segundo objetivo, identificação de imagem, é um objetivo de longo prazo, né? Afinal, ninguém vira referência naquilo que faz de um dia para o outro. Para fazer esses objetivos acontecerem, devemos utilizar estratégias de marketing de saúde, que são diferentes das estratégias convencionais de marketing, né? Por dois motivos. Na verdade, o primeiro deles trata-se de um produto ético, né? Estamos falando de pessoas, não estamos trabalhando marca de palha de aço ou pasta de dente, né? Assim, o que você disser na sua comunicação de marketing pode ter um efeito contrário. Por exemplo, um médico anunciando pode gerar um pensamento de que se precisa anunciar é porque não deve ser muito bom profissional, né? Então, todo cuidado é pouco, tanto na mensagem quanto nos meios a serem utilizados para isso. Segundo, a maioria das atividades profissionais na saúde tem códigos de éticas estabelecidos pelos seus conselhos, seja lá o CRM, o CRO, o CRN, o CRP, né? Que estabelecem normas rígidas para a atuação de marketing dos seus membros e que devem ser respeitadas. Você pode se mostrar, você pode fazer o seu marketing, a sua comunicação publicitária, sem sair da ética estabelecida pelo seu conselho. Essas estratégias de marketing em saúde são muitas hoje, né? A MarketMed mesmo oferece mais de 20 tipos de assessoria estratégica para os nossos clientes no Brasil todo, sabe? Algumas são de longo prazo e outras de curto prazo, ou seja, de resultados de longo prazo, de resultados de curto prazo. As de curto prazo estão basicamente concentradas nas estratégias de marketing digital. E marketing digital é tudo aquilo que está dentro da internet hoje. Hoje são muitas essas estratégias e aí a gente está falando de ações em rede social, inbound marketing, Google e uma série de outras mídias, WhatsApp, né? E uma série de outras mídias que fazem parte desse processo de marketing digital. O marketing offline é aquele que está fora, o que não utiliza os meios eletrônicos de internet para isso. Podem usar os meios eletrônicos convencionais, como TV, rádio e tal, né? Mas normalmente ele não está dentro da web. E aí a gente está falando de panfletagem, de outdoor, buzzdoor, etc. Tá? Então é importante dividir essas coisas. Lembrando o seguinte: a maioria dos conselhos de ética não permitem que os seus membros façam propaganda, os seus membros pessoa física, né, façam propaganda convencional. Então a gente está falando da impossibilidade de usar mídias offline na maioria das vezes. Mas permitem fazer um trabalho de marketing divulgando através da web, ou seja, através do marketing digital. O que é uma vantagem enorme, já que a web hoje tem um custo-benefício infinitamente menor do que as mídias offline. Então vale a pena apelar e trabalhar as mídias digitais de forma a conseguir resultados e bons resultados. Então vamos falar um pouco sobre cada uma dessas mídias, né? Quando a gente fala de mídia offline, ela hoje é muito mais utilizada para a divulgação de pessoas jurídicas, clínicas, hospitais, laboratórios, planos de saúde, que se utilizam de mídias convencionais offline para as suas divulgações. E tem a permissão aí dos conselhos para isso. Lembrando que mesmo assim existem padrões e diretrizes que devem ser seguidos baseados nas normas éticas desses conselhos. As mídias online, ou seja, as mídias digitais, elas são indicadas tanto para as empresas quanto para os profissionais de saúde, né? E aí agora a gente vai falar um pouco da utilização desse tipo de mídia e o que tem se alcançado de melhores resultados com elas dentro da web. O tempo não nos permite, infelizmente, explorar as diversas mídias digitais que podem ser utilizadas pelos profissionais de saúde para divulgar seus serviços e produtos. No entanto, vale entender o seguinte: cada mídia eletrônica, cada mídia digital, ela tem especificações de público-alvo que são importantes
para que as pessoas possam divulgar os seus produtos de forma correta, né? As redes sociais, por exemplo, elas são muitas hoje. E a gente recomenda sempre que se faça um trabalho com as redes sociais de forma paralela, utilizando sempre um conjunto, 2 redes sociais, 3 redes sociais. Uma ajuda a outra, principalmente pelo fator de segmentação, ou seja, determinada mídia, determinada rede social tem força num determinado público, né? Por exemplo, o Instagram, ele tem uma força muito grande junto a um público jovem, abaixo de 34 anos. E tem uma predominância forte, ou seja, o número de novos entrantes dentro do Instagram tem uma faixa etária entre 24 e 34 anos. O Facebook já é o inverso. Apesar dele ter uma força grande diante dos jovens, ele está se tornando uma mídia muito mais voltada para pessoas acima de 35, 40 anos. Né? E há também uma predominância de novos entrantes nessa faixa etária. Uma pesquisa recente mostrou, por exemplo, que as mulheres hoje entram mais no Facebook do que no Instagram. Então note como a gente tem predominância de públicos diferentes em cada uma delas. E, é claro, objetivos diferentes. O LinkedIn, por exemplo, que é uma excelente mídia de networking, né? Uma excelente ferramenta de relacionamento, ela é ideal, por exemplo, para divulgar serviços onde o profissional que oferece necessita da indicação de outros profissionais. Por exemplo, um cirurgião, né, ou um fisioterapeuta que muitas vezes tem a indicação feita por um médico clínico, por um geriatra, por uma outra especialidade. E aí o LinkedIn se torna uma ferramenta importante para você criar relacionamento, networking com essa outra especialidade capaz de canalizar serviços para você. E aí, é claro, as formas de fazer isso são muitas, como a colocação de artigos, a produção de vídeos que possam ensinar como fazer aquilo. Então você tem dentro do LinkedIn uma possibilidade de montar a sua network de uma forma muito eficiente. O TikTok, por exemplo, é uma ferramenta excelente para atingir um público jovem, hoje de 16 a 24 anos. E é muito interessante utilizar determinados apelos dentro do TikTok que não são tão convencionais à área da saúde, né? Como dar dicas para público jovem, como se mostrar pessoalmente e tornar a coisa mais lúdica. Então existem formatos aí diferentes para cada mídia, né? O YouTube, por exemplo, vem se tornando uma das melhores ferramentas para quem quer ser um influencer, né? Para quem quer dar dicas, para quem quer dar sugestões de tratamento, né? E é claro, aqueles que têm a possibilidade de se mostrar, ou seja, não se importam em aparecer, né? Em se colocar mais diante do vídeo. Então nós temos aí mídias diferentes dentro das redes sociais, com objetivos diferentes, mas que merecem ser estudadas de forma prática do ponto de vista de segmentação. Vale muito a pena todas elas, e volto a falar, elas devem ser trabalhadas em conjunto e de forma paralela para atingir públicos diferentes. Google, né? Para o marketing, o Google talvez seja a plataforma mais completa dentre as mídias digitais. A maioria dos usuários, né, veem o Google como aquela rede de busca, né, onde você vai lá, faz uma busca de interesse e aparecem várias opções, né? Mas do ponto de vista de marketing, o Google é muito mais do que isso. A gente tem dentro da plataforma do Google inúmeras formas de se utilizar para divulgação. Além da rede de busca, né, que podem ser trabalhadas através do SEO, né, que é um modelo de indexação do seu nome ou dos seus serviços no escalonamento das buscas orgânicas, mas temos também o Google Ads, que é uma forma de você se colocar entre os primeiros nas buscas do Google, pagando para isso, né? Pagando através de palavras-chave, de horários bem escolhidos, etc. Nós temos a rede de display, onde você aparece para os parceiros do Google. Existe o remarketing, e vocês devem conhecer bem isso, né? Quando alguém visita, por exemplo, o seu site ou acha você dentro do Google, e a partir daí ele começa a ser perseguido por você em mensagens em outros sites, né? Essas são estratégias de remarketing. O próprio YouTube mesmo tem toda a sua linha introdutória, né? Ou seja, todos os seus filmes começam
com anúncios do Google. Então tem a rede do YouTube para você utilizar. E fora isso, você tem N formas de trabalhar o Google de forma eficiente para divulgar o seu serviço, sabe? Assim, é importante entender que o Google ele não é necessariamente a fonte de busca do seu serviço. Ele se utiliza de palavras-chave para atrair esse paciente que, por sua vez, está buscando um assunto de seu interesse. Então, se eu estou na sua região de atendimento, por exemplo, e busco qualquer coisa no Google ligado aos serviços que você oferece, note que eu não estou nem buscando um especialista para me atender, tá? Eu estou buscando ali uma informação. Mas se o seu serviço está linkado a esse tipo de informação, ou seja, tem algum ponto de convergência com esse tipo de informação, você deve aparecer entre os primeiros nas buscas desse navegante, né, dentro da web. E é nesse momento, então, que ele vai entender que você é uma referência naquele assunto e que ele vai considerar você para uma primeira consulta. Tá? O Google, sem dúvida, é a ferramenta digital hoje com melhores resultados para se trabalhar serviços na área da saúde. Outra ferramenta importante do marketing digital para a área da saúde é o inbound marketing, né? O inbound ele se utiliza de estratégias diferentes do marketing convencional, porque ele não se utiliza de propagandas diretas para captar pacientes, né? O segredo do inbound está justamente em dar ao seu futuro paciente informações, diversão, conteúdo que sejam relevantes para a vida dele e a partir daí ele passar a conhecer você por isso e não exatamente pelo serviço que você oferece. Se você se mostra uma autoridade diante dele, dando a ele artigos e coisas que interessam no dia a dia dele, ele passa a ter você como referência e passa a entender e acreditar em você como essa referência nesse tipo de serviço. Ao longo do tempo, ele pode se utilizar desse serviço seu, marcando uma consulta, por exemplo, ou pode te indicar para alguém. O segredo do inbound está justamente em você manter esse relacionamento com esse cliente que hoje tem essa característica tão diferente do paciente ou do cliente antigo, né, que era tratado exclusivamente como um paciente. Hoje, essa pessoa quer ser sua amiga. Hoje, ela quer encontrar você num encontro social, por exemplo, numa festa, e te apresentar como amigo dela. Seja você o médico dela, o dentista dela, o fisioterapeuta dela, ela quer ter você como amigo. E é essa amizade que vai trazer relacionamento de longo prazo com esse paciente. E o inbound é a melhor ferramenta para isso. Eu recomendo que se busque mais informações, é uma ferramenta nova, mas já muito utilizada pelos profissionais de saúde para estabelecer raízes, né, de relacionamento com seus pacientes. Vamos lá, independente das ferramentas que você vai utilizar no seu marketing digital, para todas elas é necessário que você tenha uma base de marketing inicial, sabe? Essas ferramentas e essas estratégias só funcionam se você já tiver essa base. Um dos itens de base mais importantes é a identidade visual. Lembrando novamente que você é um produto diante do marketing e diante do seu paciente, e a premissa de qualquer produto é ter uma identidade visual, você também se encaixa nisso e deve ter uma. E aí a gente está falando de uma boa marca, né? De cores adequadas, que estejam ligadas diretamente à sua especialidade ou ao serviço que você oferece. Todo produto ele é reconhecido graficamente por uma identidade visual, né? Um símbolo. E você, como tal, também tem que ter o seu. Lembrando que ele tem que ser adequado a você, né? A partir dele, tudo mais que fizer contato com esse paciente deve ter a mesma cara ou o mesmo aspecto visual. É assim que ele vai linkar você, a sua qualidade de serviço, a essa imagem. É a partir dela que ele começa a te identificar melhor. Então, o primeiro trabalho de marketing, principalmente para atuação nas redes sociais, é criar essa identidade visual. A sua rede social tem que acompanhar a sua identidade visual. A sua papelaria, seu receituário, seu cartão de visitas, sua assinatura de e-mail, tudo isso tem que ter a mesma cara, o mesmo aspecto visual. Até a decoração do consultório, se assim for possível. Então, o primeiro passo é criá-la. O segundo é criar um bom site. O marketing digital hoje não funciona mais tão bem sem um site na web. Algumas pessoas dizem que as redes sociais estão substituindo os websites, o que não é verdade. Vamos entender assim, o site ele passa a ser uma ferramenta de convencimento para você.
Se alguém me indica você como médico, ou como dentista, ou como psicólogo, ou até como enfermeiro, eu vou entender, eu vou querer entender você mais, melhor, né? Então eu vou buscar você para compreender você. E o site é a melhor ferramenta para isso. Lá eu entendo quem é você, a sua formação, o que você oferece, onde é que você está, como é que eu chego até você. Se eu quiser fazer uma pergunta, por exemplo, para você e tiver dúvidas, eu posso usar um dispositivo de WhatsApp para ter uma resposta rápida, por exemplo. Então o website hoje ele é uma extensão do seu consultório. Se você quer mostrar o seu consultório, quer mostrar os seus serviços para as pessoas, estejam elas onde estiverem, utilize de um bom site. Até porque você vai utilizá-los dentro das suas ferramentas digitais. No momento que alguém buscar você ou buscar algum assunto que você oferece no Google, ao aparecer entre os primeiros na busca e essa pessoa clicando em cima dessa busca, ela vai ser levada para algum lugar. Esse algum lugar é o seu site. Se ela quiser informação sobre você, ela pode acessar o seu site de forma em qualquer lugar, ou seja, de forma diversa. Ela pode estar no ônibus, ela pode estar em casa, ela pode estar no trabalho e ela pode entrar no seu consultório através do seu website. Tá? Tenha um site, ele é fundamental hoje como base da sua mídia digital. Bem, como são muitas as estratégias possíveis para você alcançar seus objetivos de marketing, as dúvidas que surgem são sempre as mesmas, né? Quais eu devo utilizar? Qual rede social? Quais mídias digitais? Eu devo não utilizar mídia offline, né? Quais alcançarão os melhores resultados? Não existe resposta certa para isso. O ideal é sempre você trabalhar um mix dessas ferramentas de forma a alcançar o seu resultado, né? Mas antes de tudo é importante estabelecer que resultado é esse, que objetivo você quer. Lembrando que alguns profissionais de saúde já estão com a agenda lotada, mas eles estão presentes na web, eles estão presentes no dia a dia dos seus pacientes, primeiro garantindo uma atuação sustentável ao longo do tempo, com relacionamento com seus clientes, né? E em segundo lugar, é que seus objetivos podem ser outro, além da captação de pacientes, como por exemplo, ser um influencer, ou ter notoriedade na tua área, não há nenhum problema nisso. Estabeleça seus objetivos, escolha as mídias que você quer trabalhar e a principal recomendação, acompanhe os seus resultados. No marketing, qualquer 10 centavos gasto com divulgação, se não tiver retorno, ele é caro. Então, o ideal é que você acompanhe os seus resultados dia a dia. Se alguém ligar para o seu consultório, ligar para você para marcar uma consulta, marcar um exame, marcar um procedimento, a primeira pergunta que você tem que fazer para essa pessoa é: como você me conheceu? Ou seja, como é que você ficou sabendo da minha existência? Se foi através de uma rede social, se foi através do Google, e aí você ir sinalizando isso e avaliando isso ao longo do tempo. É assim que você vai conseguir dosar o tamanho de investimento e o tamanho de presença nas mídias sociais de acordo com os resultados de cada uma. O que não se pode negar é que elas são indispensáveis hoje. Boa sorte a todos, muito obrigado pela presença, eu estou à disposição para fazer perguntas, me parece que existe um canal para isso e vou responder a todas com o maior prazer. Um grande abraço a todos novamente, obrigado pelo convite e estou sempre à disposição.